ali na busca constante do Senhor, né? E a gente tem aí procurado edificar o reino, né? Edificar a casa de Deus aí através de ministrações, né? E eu entendo, né, que o Senhor ele prepara, né, momentos, tempo, hora, lugar para as coisas acontecerem. E eu creio que o Senhor trouxe você aqui nesta manhã para falar com você, amém, querido? É para falar com você, é para falar ao seu coração, à sua alma. Então, quando eu buscava uma palavra para a manhã de hoje, o Senhor falava comigo assim, porque eu, pessoalmente, eu achei uma palavra um pouco pesada, né? E eu falava comigo, e o Espírito Santo falava comigo assim: não importa se uma ou duas pessoas recebam desta palavra, o importante é que seja ministrada, amém? O importante é que seja ministrada. Então eu quero ministrar algo da parte do Senhor, algo de Deus para você. E se você absorver, se você pegar, se você colocar em prática, né, como o pastor Sadraque falou aqui, né, não ouvindo, mas praticando a palavra, então certamente essa palavra ela vai causar uma transformação radical na sua vida cristã. Amém, igreja? Amém, amados? Então isso é muito importante a gente falar antes da gente iniciar qualquer coisa, né, na questão de palavra. Bom, abra a sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia aí. Gente, eu estou preferindo a Bíblia digital devido ao tamanho da letra, tá certo? Porque aqui eu aumento ela quanto eu quiser, e depois do 30, né, a visão ela começa a ficar menos, enxerga menos. Então a gente aumenta o tamanho da letra da Bíblia, né? Então, graças a Deus, hoje a tecnologia ela proporciona isso para a gente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Levíticos, no capítulo 6 de Levíticos. Levíticos, no capítulo 6. Quem achou, lá na nossa igreja, a gente pede para se colocar em pé, né, em reverência à palavra. É uma tradição que a gente traz em reverência à palavra. Nós vamos ler aí no Levítico 6, a partir do verso 8. A partir do verso 8. Isso é escrito assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei do holocausto. O holocausto será queimado pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Feche seus olhos e pede para o Senhor falar com você. Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar diante do Senhor esse tempo da Tua palavra. Eu quero, Pai amado, pedir a bênção do Senhor, do acrescentar, da revelação, do renovo do Senhor sobre a minha vida, sobre de quem está aqui para ouvir essa palavra, Pai querido, e que o Senhor fale conosco nessa manhã, através da Tua palavra, que ela cumpra o propósito dela não voltar vazia, mas ela alcançar, Pai amado, aquilo que está no Teu coração. Nós oramos e bendizemos o Teu nome, em o nome de Jesus, amém, amém. A igreja pode sentar. Bom, lá na nossa igreja, a gente ministra a mesma palavra no domingo, nas nossas células, né, que a gente chama agora de grupo de amizade, né, nas quintas-feiras. Então a gente coloca um tema na palavra, e o tema que nós colocamos para esse domingo é mantendo o fogo, né? Mantendo o fogo. Bom, aqui, em primeiro lugar, a gente tem que entender um
contexto histórico, né, daquilo que a gente está falando, para a gente falar dentro de um contexto da Bíblia Sagrada. Amém, amados? Né? Então nós destacamos aqui como o Senhor, o livro do Levítico é o livro das leis, né? É o pormenores das leis. Então aqui no Levíticos, o Senhor, ele coloca ordem, né, nas coisas. O Senhor, ele dá direção para o povo de Israel, porque aquele povo que saiu do Egito, que habitava no Egito, eles viviam a cultura dos egípcios, né? E quando eles saíram do Egito, debaixo daquela cultura egípcia, o Senhor trouxe-os, né, para um lugar para falar ao coração daquele povo e trazer a cultura dos céus sobre o povo de Deus. Amém, igreja? O povo de Deus vive a cultura dos céus. Amém? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado. O povo de Deus vive a cultura dos céus. Amém? A nossa cultura não é da terra, a nossa cultura é dos céus. Amém? Então o Senhor, ele começa a dar direção para Israel. E uma das direções aqui que o Senhor dá é a questão da queima do holocausto, né? Da queima do holocausto. E aqui é claro que a gente vai fazer uma analogia, né? Porque a Bíblia, ela fala que nós somos, né, o produto do holocausto, né? Nós somos colocados para serem queimados, para ser oferta agradável a Deus todos os dias da nossa vida. Romanos 12, né, fala para a gente oferecer, 1 e 2 lá, se você procurar na sua Bíblia, fala para a gente oferecer a nossa vida como oferta viva, santa e agradável ao Senhor, né? Amém? Então o que era a oferta? A oferta era aquilo que se colocava sobre o altar. Então vinha um sacerdote, ele queimava, né? Ele tacava fogo na oferta, e aquela oferta, ela subia a fumaça, e lá o povo entendia que aquela fumaça alcançava as narinas de Deus, e Deus se agradava da oferta que era feita a ele. Amém, igreja? E hoje essa oferta somos nós. Amém? Fala comigo, sou eu. Eu sou a oferta. Amém? Nós somos a oferta do Senhor hoje, né? Nós é que entregamos a nossa vida, nós que abrimos mão de algumas coisas em nossa vida, nós é que resolvemos pessoalmente, nós decidimos voluntariamente. Ninguém nos colocou numa camisa de força, ninguém nos forçou a ser cristãos. Amém, amados? Ninguém nos forçou, a gente é voluntariamente, a gente é porque a gente ouviu, a gente entendeu e a gente decidiu estar no altar de Deus. Amém, amados? Amém. A gente decidiu isso, e é glorioso isso. Por quê? Porque nada na nossa vida deve ser forçado, muito pelo contrário, a gente tem que fazer com prazer. Amém? Você saiu com prazer da sua casa hoje para vir aqui? Amém? Ou de repente apareceu um pensamento: mas culto de manhã, né? A cama está tão gostosa, não é verdade? Às vezes a gente não pensa desse jeito. Será que vou ou não vou na igreja hoje? Né? Aí tem a galera que é escalado, né? Hoje é o dia da minha escala, né? Tem isso aqui, pastor? Aqui não tem, na minha igreja tem, né? Hoje é dia da minha escala, então eu preciso ir, senão eu vou levar bronca do pastor Sadraque, né? Na verdade, da pastora Rosa, né? Senão eu preciso ir na igreja. A nossa vida cristã, ela tem que ser movida pelo fogo, tem que ser movida pelo poder de Deus, tem que ser movida numa expectativa do Espírito Santo, daquele que fará em cada reunião nossa. Amém, igreja? Em cada dia, em cada semana, o Senhor quer fazer coisas, o Senhor quer mover no nosso meio. Amém, queridos? E aqui, nessa passagem, a gente encontra coisas que são preciosas, né? Aqui a direção que o Senhor fala a Moisés, ele manda Arão, no caso, os filhos de Arão também, e ele coloca ali a lei do holocausto, e ele diz que o holocausto será queimado sobre o altar toda noite até pela manhã, né? Ou seja, o altar, o lugar do holocausto é em cima do altar. Amém? O holocausto somos nós.
Coloca a mão no seu coração, fala assim: o holocausto sou eu. Amém? O holocausto somos nós. Aí ele diz, aí tem a sequência, fala assim: e o fogo do altar arderá nele. Aí o 10 fala assim: e o sacerdote vestirá a sua veste de linho, as suas calças de linho sobre a sua carne, e levantará cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Então o holocausto aqui na situação, ele precisava ser totalmente consumido, e só ficava as cinzas. E aqui é uma analogia, porque nós precisamos ser consumidos no altar, né? E quando a gente fala ser consumido, a gente não tem uma outra motivação maior na nossa vida do que o Senhor. Eu não tenho motivo maior para viver que não seja o Senhor. Eu abro mão de alguns prazeres e alguns gostos pessoais pelo Senhor. Eu amo a casa de Deus, eu amo o Espírito Santo, eu amo Jesus Cristo, eu amo o Deus da minha salvação. É por isso que eu me movo, é por isso que eu faço, é por isso que eu realizo. Amém, amados? É por isso que eu faço, simplesmente assim. Agora, o que ficava, olha só, o que restava do holocausto era as cinzas. E a cinza aqui ela tem uma conotação. Talvez a cinza seja colocada aqui como essa parte nossa que combate, né? Que combate contra o espírito. Essa cinza, o que sobrava, era colocada pelo sacerdote do lado de fora da congregação. E aqui traz um ensinamento para nós: o que deve permanecer é quase que nada. Eu ouvi um pregador pregando uma certa vez, ele falou uma coisa muito interessante. Ele falava assim que uma pessoa chegou até ele e começou a reclamar de muita coisa, né? Reclamava do pastor, reclamava do irmão, reclamava do cônjuge, reclamava do filho, né? Reclamava de tudo e nada estava bom. Aí essa pessoa chama o pastor e fala assim: pastor, eu estou meio desgostoso da vida, estou desgostoso da igreja, estou desgostoso com o patrão, com tudo. E esse pastor falava assim para ela: sabe o que é o problema? O problema seu é que você precisa morrer mais um pouco, você está muito vivo, né? Você está muito perceptivo, né? Você está focando muito os defeitos, as coisas erradas, e você não está olhando para a essência, não está olhando para Jesus, não está olhando para com olhos de graça, com olhos de amor. Você está olhando com olhos de crítica, e tudo à sua volta, e você, talvez você não conheça, mas tem gente amargurada, tem gente, né, que não sorri, tem gente que não abençoa a vida do outro. Por quê? Porque muitas vezes a vida dela não está totalmente no altar. E aqui nós estamos falando de um fogo queimando constantemente, né? Constantemente. Aqui está falando, quando a gente chega aqui no final, aqui no contexto, fala assim: o fogo que está sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre eles queimará a gordura das ofertas pacíficas. Aqui está falando: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aqui tem uma outra analogia a respeito do altar. O fogo, ele não podia se apagar, né? E às vezes, eu não sei como você, né? Mas isso acontece com muita gente, que começa muito bem, mas para no meio do caminho. Começa com uma perspectiva, começa com uma visão espiritual, mas ele acaba parando, né? Ele acaba muitas vezes abandonando. Até a gente abençoou aqui um grupo, né, de adolescentes que
tem uma caminhada pela frente, né? Tem uma jornada, é uma caminhada longa, né? Essa caminhada, ela até a gente morrer, ela não para ali depois de 10 anos, amém? Essa caminhada é para a vida toda, é para toda a nossa vida. Então a gente precisa, né? A gente cuidar de nós, para que esse fogo, ele não morra na gente, amém? E essa responsabilidade, né, de manter o altar é individual, é de cada um, amém? Não é do pastor. A responsabilidade de manter é individual, é de cada pessoa. Por quê? Porque lá nos céus, né, até nessa semana, alguém me procurou e falou assim: então, pastor, é o seguinte, eu até estou querendo fazer, mas a minha liderança, não sou eu, é uma outra liderança da igreja, não está me dando a cobertura necessária, né? Eu estava falando o seguinte, né? A minha liderança está falhando comigo. Eu falei assim: amém, né? Então não faz não. Só que quando você chegar lá nos céus, aí Deus vai perguntar: e a obra que eu coloquei nas suas mãos? Aí não adianta você falar: eu não fiz, porque a minha liderança não orou por mim, a minha liderança não me ensinou a ler a Bíblia, a minha liderança não fez aquilo que eu estava aguardando dela. Lá vai ser individual, amém? Eu sei que as pessoas não gostou do que ouviu, né? E geralmente quando a gente fala algumas verdades, não é muito gostoso de ser ouvida, né? Mas são necessárias, amém? Verdades são necessárias. Então, aqui a gente separa para amanhã de hoje exatamente essa questão da manutenção do fogo, né? Aqui eu tenho uma pergunta para você, né? Não é para o irmão que está do seu lado, é para você. Como é que está a sua empolgação? Você está empolgado? Você é o mesmo? A sua empolgação é a mesma como você se converteu? A sua empolgação, né? Aqui a gente tem um levita aqui, né? É Doug, né, Doug? A Guga, né? O Doug é outra, tá lá. Tudo muito igual, né? É o Guga. Aqui está o Guga. Eu poderia perguntar para ele, né? Ô Guga, o fogo é o mesmo quando você começou a tocar violão, né? Quando chamou, é a mesma coisa, é a mesma vontade, é o mesmo desejo, né? O seu desejo de vir à igreja, de fazer a obra de Deus, de orar, de ler a Bíblia, né? De jejuar, de congregar, de ganhar uma alma para Cristo, é o mesmo? Tá a mesma coisa? Ou com o passar do tempo, né? Com o passar dos meses, do ano, você que passaram, você foi esfriando devagar. Você foi deixando de fazer coisas que você fazia. Isso é coisas para a gente pensar. Eu poderia estar trazendo uma palavra de vitória aqui. Tem muitas palavras de vitória, mas palavra mais vitoriosa do que essa não existe. Amém, igreja? Amém? Amém? Porque a nossa maior vitória é os céus. A nossa maior vitória não é a casa, a troca de carro, não é a casa que conquistamos. A nossa maior vitória não é a doença que é curada no nosso físico. A nossa maior vitória não é o casamento arrumado. A nossa maior vitória é a gente alcançar a salvação em Jesus Cristo. Aleluia. Essa é a maior vitória. Glória a Deus. Aleluia. Então, como é que está o seu entusiasmo, né? A nossa convivência em Cristo, com Cristo, ela deve trazer em nós, a cada manhã, a cada temporada, uma empolgação diferente. Ontem eu estava falando com parte da nossa igreja, numa reunião, eu estava falando com eles, o que nos mantém a revelação, o que nos mantém acesos, o que nos mantém vivos é a revelação de Deus. É o servo de Deus, é o líder de uma área da igreja, de um departamento, é o pastor da igreja, é a ovelha do rebanho. A cada manhã ela levantar, ela falar com o Senhor, e o Senhor trazer uma direção, o Senhor trazer uma revelação. O meu dia hoje vai estar debaixo de revelação. Deus falou comigo, então eu vou fazer isso. Deus não falou, então eu não vou fazer isso. É muito importante você, como cristão, andar debaixo de revelação.
andar debaixo do poder de Deus. E quando o fogo ele não está alto, a probabilidade da gente caminhar conforme o nosso desejo, ele é muito grande. E nós precisamos manter essa chama em Cristo. O apóstolo Paulo, só para trazer como exemplo, isso está lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, tem ali todo um contexto. O apóstolo Paulo, ele tinha semeado, tinha semeado na vida de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele tinha colocado as mãos sobre Timóteo, tinha ungido Timóteo. O apóstolo Paulo, ele tinha separado Timóteo para o ministério. Era o pequeno pastor Timóteo. E chega aqui chega uma carta para Timóteo. Aqui no início da carta, o apóstolo Paulo chama Timóteo. E o apóstolo Paulo dá uma certa repreensão em Timóteo. Por quê? Por que o apóstolo Paulo precisa chamar um jovem e dar uma bronca, repreender ele? Porque provavelmente Timóteo já não estava com a chama que ele tinha quando ele se converteu. Provavelmente Timóteo, ele já tinha se envolvido com outras coisas que perdeu o foco daquilo que ele deveria fazer. Eu não estou falando de pecado, amém, igreja? Amém? Entenda o que eu estou falando. Não fala que o pastor João falou que Timóteo desviou. Não é isso que eu estou falando. Amém? Nem sempre aquilo que não é pecado quer dizer que a gente está fazendo a coisa certa. Amém, igreja? Quem gosta de Coca-Cola aqui? Tomar Coca-Cola é pecado? Não, né? Coca-Cola é de Deus, é do homem? É do homem. Amém? Então a gente faz coisas do homem que não é pecado. Amém, igreja? Amém? Então não é todas as coisas. Agora, o apóstolo Paulo ele chama Timóteo e fala para Timóteo: Timóteo, desperta o dom de Deus que há em ti. E para o apóstolo chamar um jovem e falar para ele: desperta o dom de Deus que há em ti, é porque provavelmente Timóteo ele tinha perdido o quê? A essência, o foco. Então o apóstolo Paulo chama e fala assim: você precisa voltar, Timóteo. Você precisa voltar a fazer aquilo que você fazia. Você precisa se redescobrir. Você precisa pegar a essência de volta. Era isso que o apóstolo estava falando para o discípulo dele. E muitas vezes a gente deixa de fazer. E esse deixa de fazer, a gente chama muitas vezes o que é de esfriamento espiritual. O deixar de fazer está ligado ao esfriamento espiritual. Aí eu quero levar você a meditar na sua caminhada espiritual. O que você fazia espiritualmente que você não faz mais? No que é que você tinha um prazer muito grande em fazer que você não faz mais? É só para você pensar, é só para você meditar nisso. Pensa nisso. E se for o caso, fala para o Senhor: Senhor, me perdoa, porque eu deixei de fazer. O que você fazia com prazer que você não tem feito mais? Eu reuni uma galera da nossa igreja. A gente foi lá no Monte Menonita. Fazia anos que a gente não ia naquele lugar. Aí conversando, viajando com um casal junto comigo no carro, e a esposa do moço falou assim, pastor, vocês vão no monte? Eu falei assim: a gente ia, a gente deixou de fazer. Eu falei: pastor, eu nunca fui. Eu falei assim: então vamos marcar e vamos. Amém, igreja? Tem algumas coisas que a gente tem que determinar, tem que ser determinado. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Quantos versos da Bíblia que você lê por dia? Quantas vezes você pega na sua Bíblia no meio da semana? Quantas vezes você ora de verdade? Eu não estou falando que a oração agradecendo o almoço, tá certo, igreja? Amém? Agradecendo a janta. Quantas vezes, quanto de tempo você gasta com Deus no seu dia a dia? São perguntas, né?
para a gente meditar. E aqui nós colocamos rapidamente algumas evidências de uma vida que a chama está apagando devagar. Uma das evidências é negligenciar a palavra. Eu não sei lá, será que eu leio? Será que eu não leio? Gente, a era mais fácil de ler a palavra que existe é a nossa era. Amém? A Bíblia está no celular, a Bíblia está no tablet, a Bíblia está em folha física, a Bíblia ela está em todo lugar. Amém? Hoje tem Bíblia falada, a pessoa nem precisa ler, alguém está falando nos seus ouvidos a Bíblia. Só que muitas vezes a gente não tem o interesse necessário. E uma das coisas que o Senhor fala muito forte comigo, né? Fala muito forte que eu tenho transmitido à minha liderança, é a questão da intensidade. Em que intensidade nós estamos buscando a face de Deus? Né? Qual é a maneira, qual é o nosso comportamento diante daquilo que nós estamos prestando ao Senhor? Eu vou na igreja hoje, né? Quem que vai pregar? Quem que vai cantar? Será que o louvor vai estar bom? Será que o louvor não vai estar? Né? Será que a palavra vai ser boa? E a gente fica buscando razões erradas. Na verdade, a gente deve vir à igreja com o coração aberto, né, queimando em fogo, para falar para o Senhor, para falar para aquele a quem Ele veio adorar de fato. Amém? Eu estou aqui, o meu coração está aqui, está queimando, está ardendo pela Tua presença, e eu quero sentir essa presença. Que não precisa um ministro de louvor, um pastor, se desgastar aqui em cima, para chamar a sua atenção, que você venha queimando para a igreja, que você venha falando com Deus. Senhor, eu vou lá, porque eu quero adorá-lo, eu quero buscá-lo, eu quero levar a palavra, eu quero entender, eu quero compreender. Amém? Aleluia. A palavra é essencial para uma vida cristã ativa, né? Outro ponto bem crucial nessa questão é a questão da vida de oração. Geralmente, quando a chama está apagando, a vontade de orar vai embora. A vontade de orar vai embora. A gente não tem mais vontade de orar. E a oração, ela se torna um tédio. Sabe quando a oração se torna um tédio? Você vai orar, você não tem palavra para falar. Você só ora quando tem alguma coisa para pedir ao Senhor. Só quando tem uma necessidade a ser suprida pelo Senhor, então você vai para um momento de oração. Só que na vida do crente, os nossos momentos de oração não podem estar ligados às nossas necessidades. O nosso tempo de oração tem que estar ligado à comunhão com o Senhor e não buscar necessidades. Porque infelizmente tem grande parte da igreja que ela só busca o Senhor com lista de pedido na mão. Isso não é certo, isso é errado. O correto é você buscar o Senhor por quem Ele é. Fala, Senhor, eu estou aqui para te adorar, eu estou aqui para glorificar o teu nome. Eu estou aqui para adorar, eu estou aqui para bendizer, eu estou aqui para glorificar o teu nome, eu estou aqui para mim entender a tua voz, eu estou aqui porque eu amo o Senhor, eu amo a tua causa, eu amo a tua casa, eu quero crescer no Senhor em conhecimento de quem tu és. O Senhor só se revela àqueles que o buscam. Sem busca, sem revelação. E tem muito crente andando por aí sem revelação, porque tem deixado de buscar. Ele vive uma vida totalmente natural, porque ele tem deixado de buscar o Senhor. Então aqueles pequenos problemas do dia a dia, ele começa a buscar no seu entendimento, porque o Senhor não está falando, porque ele não buscou a face de Deus. Amém, igreja? A igreja está recebendo a palavra? Amém? Fala para o irmão que está do seu lado, por que você veio aqui hoje? Você
Você deveria ficar em casa, fala para ele. É brincadeira, igreja, você devia vir assim. Amém. Qual é a frequência da sua oração? Uma das evidências é as suas orações serem esporádicas. De vez em quando eu oro. Estou orando uma vez na semana. Cuidado com essa vida. Amém? Provavelmente a chama está apagando. Você começa a perder a sua consistência em Deus. O que é ser consistente em Deus? Ser consistente em Deus é você entender a razão de você viver. É você entender e compreender o propósito porque você existe. Então, aquele entendimento leva você a mover em direção ao propósito. Então você entende, né? Porque você nasceu. Você entende porque você adora. Você entende porque você ora. Você entende porque você lê a Bíblia. Você entende porque você precisa vir à igreja. Você entende porque precisa evangelizar. Você passa a entender alguns conceitos do que é o reino. E quando a gente começa a perder a consistência, a gente começa a deixar esses detalhes de lado. Falar, será que eu preciso evangelizar? Acho que não. Será que eu preciso ler a Bíblia? Não sei. Será que eu preciso orar tanto assim? Sei lá, talvez seja exagero. Será que eu preciso exercer algum ministério da igreja? Não, tem gente que faz. A gente começa o quê? A andar do nosso jeito, com o nosso pensamento. Então, a pessoa que a chama está apagando, ela começa a perder a consistência em Deus. Ela começa a viver uma vida quase que natural. E a sequência disso, você se torna uma pessoa defensiva. Você começa a defender os seus pontos de vista. Eu estou assim por isso, por aquilo e por aquilo outro. Eu me tornei assim por causa do irmão que não me cumprimentou, por causa do pastor que não deu a atenção necessária. Eu estou assim, né? Porque o meu trabalho ocupa todo o meu tempo. Eu estou assim porque eu não consigo, porque o meu carro quebrou, eu não consigo ir na igreja. Eu estou assim. Então a gente começa o quê? A se defender. A gente não está colocando razões, a gente está se defendendo. Amém, igreja? Está recebendo a palavra? Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Outra parte do processo, você começa a perder a sua alegria de servir ao Senhor. Você não faz mais com alegria. Você não faz mais com paixão. Você faz por obrigatoriedade. Gente, e essa obra é para ser feita com alegria. Amém, igreja? A obra de Deus é para ser feita com alegria. A obra de Deus é para ser feita com prazer. Eu falo para os nossos obreiros, eu falo assim, é um privilégio nosso. O nosso chamado é um privilégio. Aquilo que Ele colocou nas nossas mãos para nós fazermos é um privilégio. Amém? Não deve ser um peso, deve ser um privilégio. Então quando você subir no altar, quando você evangelizar alguém, quando você fazer uma obra para o Senhor, salte de alegria, fale glória a Deus, fale aleluia, porque você está sendo um instrumento de Deus. Aleluia. Está sendo um instrumento. Isso é privilégio nosso, não é para muitos. É escolha. E Ele te escolheu. E essa escolha ela tem que ser valorizada. Então qualquer escala, né, louve a Deus. Aqui tem uma mocinha aqui, né? Está feliz aí? Viu? Deu um sorriso, viu, gente, né? Está feliz. Estou fazendo a obra de Deus. Ninguém está me olhando, amém? Quem está olhando a moça? Qual é o seu nome? Fabiana? Camille. Amém? Ninguém está olhando a Camille, né? Ela está ali. Deus está vendo, Camille, amém? E Deus é que honra. Deus está olhando. Então fazer saltando de alegria. Esse prazer, né? Só tem Ele. Esse prazer de fazer a obra só tem quem está cheio do Espírito Santo. E o fogo está queimando, onde a chama está acesa. E é muito fácil ver alguém com a chama acesa. É muito fácil discernir alguém que está com a chama acesa.
Eu falo para o pessoal lá da minha igreja, eu falo assim, a pessoa que ela está cheia do Espírito Santo, ela é meio elétrico, né? Ele é meio elétrico. Ele está sempre olhando, né? O que tem de novo aqui, né? É o teto, né? É o teto. O que tem de novo? O que Deus vai fazer nesse culto? O que Deus está fazendo nesse lugar? Então ele está muito atento espiritualmente. E ele é meio agitado, né? Geralmente o cheiro do Espírito ele é meio agitado. Ele não fica muito parado, né? O glória a Deus sai fácil, o aleluia sai fácil. Não precisa o pastor falar, levante a mão, né? Aplauda. Não precisa, ele faz naturalmente. Deus. Amém, amados? Ele faz naturalmente, não precisa de insistência, porque isso está queimando dentro dele, e isso está movendo dentro dele. E o apóstolo João falou que do nosso interior vai fluir rios e águas vivas. Aleluia! Água viva! Verdade, Senhor! Água é viva! Essa água é viva porque tem vida! É isso que o Senhor quer fazer no meio da igreja. Aleluia! Levantar um povo elétrico, levantar um povo santo, levantar um povo que exalta, que glorifica o nome dele. É isso que o Senhor quer fazer aqui nessa igreja. Aleluia. Outro processo, o que faz parte também desse processo que nós estamos falando aqui, você chega num nível que você começa a duvidar de Deus. Esse é o pior estágio que existe, duvidar de Deus. Será que é tudo verdade? Será que Deus é Deus? Tem crente que começa a pensar, pode crer no que eu vou falar para você, viu, gente? Pode crer, igreja. Tem gente que começa a desacreditar que Deus existe. É o pior estágio da vida de alguém que se converteu. Se ele existisse, não acontecia isso na minha casa. Se ele existisse, não acontecia isso na minha família. Se ele existisse, eu não estaria nessa situação, né? E começa a duvidar de Deus. Aí perde o quê? O contato com o Senhor. Porque esse contato com o trono de Deus, ele é feito pela fé. Ele é feito pela ousadia de entrar no Santo dos Santos e ter convicção, ter certeza. Ele está lá me ouvindo, Ele está me aguardando, Ele está me esperando. Aleluia. Essas são convicções. Aleluia. Eu vou falar algumas coisas a partir de agora, bem rapidamente. Como que a gente deve readquirir esse fogo de volta. A primeira condição para alguém ser curado, agora estou falando no sentido natural, tá certo, igreja? A primeira condição para alguém ser curado no sentido natural, eu estou com algo na minha cabeça, fígado, estômago, coração, né? Pernas, membros inferiores. A pessoa ela detectar onde está a enfermidade e ela reconhecer que ela está enferma. E a partir do momento que ela reconhece que ela está enferma, então ela começa a trabalhar para que aquela enfermidade ela seja curada. Há um mês atrás, um menino estava muito saudável na minha igreja. Não tem 30 anos, ele tem 30, deve ter uns 28, 29 anos. E ele detectou um câncer no estômago. Então ele abriu mão de muita coisa que ele estava fazendo. Falou assim: eu vou curar, eu vou tratar isso aqui. Porque se eu não entrar num processo, né, ali de química, de rádio, se eu não entrar num processo de cura dessa enfermidade, essa enfermidade ela pode me destruir. Então esse irmão largou de algumas coisas, né? Ele começou num processo de receber a sua cura, porque ele detectou que ele estava com uma enfermidade que ele não percebia. E é muito importante nesse processo da gente readquirir, a gente detectar e a gente entender: eu não sou mais
a mesma pessoa de alguns anos atrás. Eu não busco mais como eu buscava antigamente. Eu não tenho mais tanto prazer, tanto desejo de fazer como eu fazia antigamente. E a partir desse reconhecimento, a gente fala para o Senhor, fala: Senhor, me perdoa. Me perdoa. O culpado nunca vai ser o Senhor. O culpado sempre vai ser a gente. Me perdoa por isso. E a gente começar a trabalhar esse processo. Talvez você se recorde de épocas da sua vida em que você fazia bastante coisa, que você se disponibilizava nas mãos do pastor da sua igreja. Fala: pastor, o que é que eu posso fazer? O que é que o Senhor tem para a minha vida aqui nesse ministério? Talvez seja necessário você se lembrar, recordar de outros tempos da sua vida. O tempo que eu ia para o morro, né? Com frio, no inverno. Lá me perguntaram: pastor, por que o senhor sempre marca morro no inverno? Eu falei: porque tem que ser sacrifício. É para passar frio, né? É sacrifício. Talvez você precise se lembrar de vigílias que você fez, de ministérios que você participou e aquilo que você fazia, e falar para o Senhor: Senhor, eu quero fazer de novo. Senhor, eu quero voltar de novo. Eu quero produzir de novo. Eu quero frutificar de novo, como eu frutifiquei. E o Senhor vai estar ouvindo a sua voz, o seu arrependimento. Aleluia. E muitas vezes nós colocamos aqui esse esfriamento. Ele está ligado a uma porta aberta de pecado na nossa vida. A gente é acostumado a colocar os pecados em 5 dedos da nossa mão. Talvez não alcance os 5 dedos. Na verdade, é matar, prostituir, é ter vício, né? É não perdoar, é mentir, né? A gente coloca o pecado em 5 dedos da nossa mão e a gente acha que é só isso. Aquilo que a gente pode fazer e deixa de fazer é pecado. Se você for trazer oferta ao altar e lembrar que o irmão, que você tem algo, uma rusguinha contra o irmão seu, a Bíblia fala: deixa a sua oferta primeiro, vai se consertar com ele. Então é para a gente estar prestando atenção nos detalhes da nossa vida em Cristo, nos detalhes da nossa salvação, e falar com Deus: Senhor, o pecado está me afastando, o pecado me esfriou. A gente confessar os nossos pecados, e Ele é fiel para perdoar e purificar os nossos pecados. E o pecado é terrível, porque a tendência do pecado é nos tornar insensíveis ao Espírito Santo. O fogo ele baixa muito mais rápido com o pecado, com a prática do pecado. Então que você não deixe essa manhã passar na sua vida, esse domingo passar na sua vida, sem você falar com o Senhor, sem você apresentar o seu coração diante de Deus. Obrigado. Aleluia. Queria que vocês colocassem em pé. Eu sei que restauração e novos começos dá um certo trabalho. Restaurar e começar de novo dá um certo trabalho. Mas quando a gente quer ver um lugar, uma casa restaurada, um prédio restaurado, primeiro a gente vê a situação de estrada que ele está, e a gente sabe o trabalho que vai dar. E na hora que começa, a gente vai até cansar um pouco, mas a gente sabe que o final de tudo, a gente vai encontrar uma casa bonita, um prédio bonito. E é isso que o Espírito Santo quer fazer nas nossas vidas. Eu quero ser um vaso novo, eu quero ser uma casa nova, eu quero ser a habitação do Espírito Santo, e eu quero mover conforme o teu Espírito Santo ele me pede a mover.
Aleluia. Talvez você precise centrar novamente toda a sua vida no Senhor. Feche seus olhos e fala com Deus agora. O Espírito Santo de Deus, eu sei que estás aqui. E o Senhor falava comigo ainda lá na minha casa, que o Senhor queria falar com uma ou duas pessoas que aqui estão. Eu creio, Pai amado, naquilo que o Senhor fala comigo. O Espírito Santo, o Senhor tem falado, Deus amado, aqui nesse lugar. Eu entendo isso, eu creio nisso. Aleluia. Aleluia. Eu coloco essa casa diante do Senhor, essa igreja diante do Senhor. É a tua igreja, é o teu povo, é menino dos teus olhos, é o povo que o Senhor ama, é o povo que o Senhor entregou a vida por eles. Oh, Pai querido, é a igreja que o Senhor vem buscar, é a igreja santa, a igreja, Pai querido, de boas obras, que o Senhor escolheu para estar diante de ti, para caminhar contigo, não só no presente século, mas por toda a eternidade. E nós estamos aqui, ó Deus amado, porque nós queremos ser confrontados, tratados por ti. E nos traga nesse lugar. Fala conosco nesse lugar. Oh, Pai, que nós abençoamos com a tua bênção, abençoamos com o teu favor. Oh, Pai querido, que esse altar, oh Deus amado, seja restaurado pelo Senhor. Oh Deus amado, que esse holocausto ele seja totalmente consumido pelo Senhor. Oh Espírito Santo, traz, oh Pai querido, traz uma clareza. Traz uma clareza nessa manhã. Deixa claro para esse homem, deixa claro para essa mulher. Tira qualquer dúvida do coração. O Espírito Santo traga um quebrantamento na vida desse homem, dessa mulher. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Oh Deus amado, eu não consigo, mas o teu Espírito Santo, ele é poderoso para realizar essa obra. Aleluia. Nós te glorificamos, Senhor. Fala com Deus. Fala com o Senhor. Fala com o Senhor. Sim, Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Coloca a mão no seu coração. Sim, Deus, amém. Coloca a mão no seu coração. Sim, Senhor, aleluia. O coração é o lugar das suas emoções. É o lugar onde a alma ela transita, onde ali tem aos sentimentos, onde tem certeza e convicções. Fala, Espírito Santo de Deus. Sim, Senhor. Espírito Santo, eu estou aqui. Eu me coloco nesse altar. Eu quero queimar novamente. Eu peço perdão porque a chama ela está se apagando e eu tenho a deixado apagar. Eu peço perdão porque eu deixei a chama apagar totalmente em mim. Eu tenho vindo à igreja com peso. Eu tenho vindo por causa da escala. Eu tenho vindo por causa de um compromisso. Mas eu não tenho vindo mais pelo Senhor. O Espírito Santo de Deus, seja o Senhor que faça essa obra. Não seja eu, seja o teu Espírito Santo. Seja o Senhor a realizar. E eu profetizo sobre essa igreja que o pastor Sadraque, o pastor Afonso colherão dos frutos dessa palavra para testemunha de que o Senhor é poderoso para fazer, que o Senhor é poderoso para transformar. Seja glorificado o teu nome, seja exaltado o Senhor. Vamos dar aplausos a Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador.